Olá, sejam bem-vindos ao quarto módulo da Escola do Casamento. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Aécio e eu, Silvia, e juntos nós vamos ministrar essa nova aula com um tema e um conteúdo muito especial que nós consideramos um dos mais importantes para o sucesso de um casal. É verdade, e o tema da nossa aula hoje é Vida Espiritual a Dois. E vamos estar compartilhando com vocês o que é, como é e alguns dos benefícios que um casal pode ter quando decide incluir em seu casamento a visão e os hábitos corretos dessa vida espiritual tão necessária para todos nós. Se aconchegue aí de uma forma bem confortável, dê um beijinho e um cheirinho de boa aula um no outro e vamos começar! Com certeza você já ouviu falar que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes necessita individualmente de atenção, alimento e de cuidados. O nosso corpo sente fome, precisa de higiene, de exercícios. A nossa alma, ela necessita dar e receber amor, expressar emoções e sentimentos. E da mesma forma, o nosso espírito naturalmente precisa também receber atenção, alimento e crescimento. Todas as coisas do mundo, principalmente nós, fomos criados por Deus. Porém, diferentemente das árvores, das pedras e animais que Ele criou, Deus nos escolheu e nos separou para termos um relacionamento direto com Ele. Um relacionamento de pai e filhos, onde o pai tem o prazer em nos alimentar, cuidar, proteger, ensinar e até presentear. Acontece que a Trindade, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo se comunicam conosco de uma maneira bem especial e exclusiva. Sabe como é? Por meio do nosso espírito. Deus é espírito se comunicando com o nosso espírito. E é exatamente quando abrimos essa porta do espírito, é exatamente quando ligamos essa conexão que começamos a ter realmente a nossa vida espiritual funcionando como o Criador planejou. E dependendo de como alimentamos e cuidamos do nosso espírito, podemos ter ou não um grande relacionamento com Deus. Vida espiritual é nada mais, nada menos que andar colocando em prática o que diariamente, o mês todo, o ano inteiro aprendemos e recebemos de Deus. Quanto mais tempo investido, mais crescimento. Quanto mais prática bíblica, mais resultados. Vida espiritual não é apenas eu estar em um ambiente espiritual, uma igreja, uma célula, um curso bíblico. Não é eu ser casado com alguém crente. Vida espiritual é eu mesmo ter um relacionamento com Deus por meio de uma aliança com Cristo. Vida espiritual é deixar Deus habitar em mim. É eu decidir não só visitá-lo, não só dar um oi para Deus de vez em quando, mas é habitar, é morar na presença dele. É nessa presença, é nesse lugar, é nessa conexão onde a Trindade consegue acolher, consegue fazer várias coisas por nós, nos ensinar, nos limpar, proteger, direcionar, nos dar amor, nos dar vitórias e principalmente paz e vida eterna. Quando decidimos viver essa vida de nos darmos a Ele e Ele também se dar a nós, tornamos essa relação e comunhão um estilo de vida, um estilo que naturalmente vai ser praticado de forma prazerosa e espontânea em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Vida espiritual não se resume em apenas eu ou você termos uma religião, orar e ler a Bíblia. Vida espiritual é ter hábitos, escolhas e uma rotina que movimentam, que exercitam e desenvolvem essa relação com Deus constantemente. Vida espiritual é orar, é ler a Bíblia, mas também é ouvi-lo, senti-lo, obedecê-lo, é amar e estar com Ele, se esforçar para agradá-lo, usando a nossa vida para retribuir o fato dele ter nos salvado da condenação do pecado. Vida espiritual com o Deus da Bíblia é se corrigir, manter a paz se relacionando bem com todos, é servir o próximo, perdoar e ser perdoado, agir corretamente,
falar a verdade, ser honesto e diversas outras coisas que vamos aprendendo e descobrindo a cada dia dessa vida maravilhosa, dessa vida espiritual com Ele. Vamos falar agora sobre como essa vida espiritual individual funciona quando somos casados. Nossa sociedade é formada de casais com os mais diversos tipos de criação, pensamentos e visão sobre várias coisas, inclusive sobre a vida espiritual. Há casais que nenhum dos dois nunca tiveram uma vida espiritual ativa com Deus. Há outros que apenas um teve relacionamento com Deus. Há casais que já tiveram, mas hoje não tem mais. E há outros que ambos têm esse relacionamento desde solteiro. E outros que só começaram a ter esse relacionamento depois de casados. São muitos modelos e situações, não é? Nessa grande variedade de situações, tem gente que consegue conviver bem com a escolha do outro, com a falta de espiritualidade que um tem, com a intensidade ou exagero do outro. Mas tem casais que essas variações ou a falta de uma definição, equilíbrio e igualdade na forma de viverem a vida espiritual geram muitos problemas e são motivo de insatisfação e brigas no casamento. Tem uns que não veem tanta necessidade e querem que o outro deixe de ser tão espiritual. Tem outros que acham tão importante que chega a um ponto de insistir, pelejar, empurrar e até obrigar o outro a ter uma vida espiritual igual à dela. Mas então, qual será o modelo certo? A forma ideal para o casal ter juntos uma vida espiritual ativa e feliz? Vamos fazer uma análise no versículo oficial do casamento? Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. O ensino central desse versículo para o casamento é o homem e a mulher indo viver uma vida juntos, entendendo que o sucesso dessa união está 100% atrelado ao fato deles serem uma só carne. Para vocês também entenderem esse ensino de Gênesis 2:24, é importante dizer que um casal ser uma só carne não tem a ver somente com o fato deles estarem juntos, de fazerem sexo, de terem uma certidão de casamento, ter tido uma festa de casamento ou bênção de um juiz ou de um sacerdote. Nós não somos uma só carne só pelo fato de estarmos casados. Somos uma só carne quando temos a mesma visão, o mesmo propósito, ideais, princípios e fé no mesmo Deus. E, consequentemente, temos juntos uma vida espiritual equivalente a tudo isso. Tem muitos casais casados que, infelizmente, ainda não conseguiram ser uma só carne, mas vão conseguir em nome de Jesus. Uma só carne é ter unidade, é darem o mesmo valor ao seu casamento. Uma só carne é parceria, é ser uma equipe com os mesmos objetivos e ideais. Um outro versículo aplicado ao casamento é Amós 3:3, que diz assim: porventura andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? O casal que quer de verdade ser vitorioso em tudo e viver o melhor do casamento precisam andar em acordo. Acordo sobre onde morar, o que comprar, onde o filho vai estudar, mas também ter acordo sobre o servir a Deus e sobre o seu desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque Deus é o criador do casamento e ter Ele e os seus princípios presentes é a única garantia de que seu casamento poderá ser duradouro e feliz. São exatamente os casamentos sem essa vida espiritual ativa e protetora que têm sofrido insatisfações diversas e males como desonra, traição, violência, divórcio, dentre outros. Mais um versículo para a gente analisar, que é Eclesiastes 4, de 9 a 12. Olha só o que é que ele diz. Melhor é serem dois do que um,
porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O que a Bíblia está nos dizendo é: 2 pessoas trabalhando juntos ganham mais, se ajudam, se protegem, se aquecem. E quando os dois param, pensam, se ajustam e decidem ativar essa vida espiritual juntos, eles têm suas orações mais fortes, com mais respostas, têm aprendizados mais completos, seu serviço voluntário alcança muito mais pessoas, eles têm mais exemplos para os filhos, para a família, para a sociedade. Tem sobre eles a bênção da unidade, onde eles colocarem a mão, prosperam mais, onde pisarem os pés, ainda é mais santo. Muitos casamentos estão ruins e sem resultados, estão um verdadeiro inferno, principalmente por falta da unidade na vida espiritual. Em vez de se unirem e usarem esse poder para serem vitoriosos e felizes, eles estão acomodados ou apegados às suas práticas erradas, ou presos no pecado, ou com birras e picuinhas quanto à religião do outro. Sem uma vida espiritual bíblica e ativa, seus resultados poderão ser exatamente o que Jesus disse em Lucas 6,39. Pode um cego guiar outro? Não cairão os dois no buraco? Não sejam um casal de cegos, perdidos, desorientados, nem sem bons resultados. Essa aula e todo o conteúdo da Escola do Casamento foram criadas e entregues 100% gratuitas, exatamente para vocês conseguirem ser tudo o que a Bíblia diz que vocês podem ser como um casal. Eu vou falar agora como deve ser na prática a forma de pensar e de agir de quem deseja ter uma boa vida espiritual, individual e também como casal. No relacionamento individual, o marido e a esposa devem ter, primeiro, uma aliança de salvação com Jesus Cristo. Segundo, ter um relacionamento constante por meio da oração e da leitura bíblica. Terceiro, anunciar o evangelho para outras pessoas. Quarto, ter um vínculo com uma igreja local para ter cobertura, pastoreio, aprendizado e comunhão com os irmãos. Quinto, também é importante servir nessa igreja local. É onde você vai usar suas habilidades e o seu tempo para contribuir com a obra de Deus. Agora é a vez de falar do relacionamento como casal. Nesse caso, o que é que muda? Primeiro, ambos vão fazer juntos as mesmas ações que devem fazer individualmente. É importante ter o seu momento sozinho com Deus, mas também é importante ter o seu momento a dois com Deus. Segundo, é essencial terem a fé no mesmo Deus. Alguns maridos e esposas têm crenças diferentes, e isso é o verdadeiro jugo desigual. É um mesmo casal ter deuses e crenças diferentes. 3. É preciso entender o poder da aliança de casamento e a essência da uma só carne. Nós falamos isso aqui, lembra nessa aula? 4. Buscar fazer tudo em acordo, tendo a Bíblia como a principal fonte de orientação. Também falamos isso nessa aula. 5. Devem ter claro o propósito de praticarem a palavra de Deus em seu lar. 6. Se esforçar para serem exemplos e fonte de ensino bíblico um para com o outro e também para os seus filhos. E o 7º e último ponto, devem orar juntos. Esse é o ponto principal, o mais importante. Essa é a arma que vai fazer vocês conquistarem tudo o que nós apresentamos nessa aula. E já já nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Vida espiritual é muito mais que um papel ou uma função do marido e esposa no casamento. Ela é a forma única e indispensável para se ter conexão com Deus e receber dele a direção e a ajuda para conduzir o seu casamento e o seu lar alinhado com os princípios e as bênçãos divinas. Como podem perceber,
vida espiritual a dois é exatamente fazerem juntos e em perfeita sintonia as mesmas coisas que você faz ou deve fazer em sua vida espiritual individual com Deus. Se um de vocês ou ambos não tem essa vida ainda, podem conversar e começarem a qualquer momento. Falar dessa vontade com alguém, um pastor, falar numa célula que você frequenta, com amigos confiáveis ou com o cônjuge que você tem, o seu cônjuge crente, e comece a viver isso hoje mesmo. A vida espiritual individual com Deus é maravilhosa, é indispensável para o sucesso em muitas áreas da vida. Mas como casado, eu posso afirmar que quando nós aprendemos a fazer isso também como uma dupla, gente, é muito melhor. Ter o apoio do outro, poder compartilhar os sentimentos e reflexões sobre Deus, poder pedir ajuda a alguém que é confiável, receber oração e encorajamento, estudar e aprenderem juntos sobre Deus, gente, é algo inexplicável. Tem pessoas que são mais intensas, não é? E tem outras que são mais ativas na sua espiritualidade, outras são mais recatadas, discretas, e tem aqueles também que são totalmente parados, bem desligados. Mas independente de qual seja a sua realidade, o ideal é sempre buscarem um equilíbrio entre respeitar e não julgar o outro, mas também não se acomodem, não podem se acomodar e devem se esforçar para melhorar ainda mais essa área na sua vida conjugal. Agora temos um desafio para fazer a vocês. Isso mesmo. Gente, decidam hoje mesmo ter uma vida espiritual ativa e prazerosa. Sem religiosidade, sem cobranças desnecessárias, nem essa coisa de regras excessivas. Sejam leves, suaves, mas ao mesmo tempo profundos e constantes no relacionamento com Deus. Temos certeza que depois dessa aula vocês vão conseguir fazer isso sim. Então, gente, nós encerramos essa aula por aqui, tá? Nós amamos compartilhar esse tema com vocês e esperamos que também tenham gostado, hein? Então, faz isso dando seu like nesse vídeo. Tchau, tchau!